Muito bem. Como podemos observar aí, né, temos um mapa, ok, de curva de nível nesse capítulo. Quem já olhou deve ter observado, tem lá os mapinhas. Porém, para efeito da aula, eu não vou começar pelos mapinhas, eu vou começar pela correção. E essa correção aqui envolve a questão da escala, só que aqui ele está trabalhando com a escala gráfica e a forma como a gente faz a leitura disso, tá? Que é a mais fácil. Como eu disse, eu pretendo trabalhar depois novamente com a outra numérica lá para frente. Enfim, apesar que a maioria de vocês já aprendeu a fazer isso com a professora de matemática, ela que ela me falou. Conversão ali, enfim, vamos lá. Temos aqui a tabela então do exercício 2, da página 278, a parte A, com a resposta. Teve muita gente que me perguntou via WhatsApp, eu tirei dúvida, tá? Durante 4, 5 dias aí. Porém, tá? Na verdade 3 dias, né? Porém, eu tô deixando aqui a tabela que eu sei que alguns talvez tenham dificuldade para visualizar e me perguntem, eu repasso para vocês via WhatsApp, tá? Bom, temos aqui também a forma como a gente faz a representação do exercício na parte B, né? Que, como eu disse, pretendo voltar isso quando estivermos todos em sala de aula. E aqui vamos para a nossa aula de fato hoje. Então temos o perfil topográfico, né? Ou topográfico. O que significa isso? Topos em grego, lugar, região. Grafo, descrever. Então, em resumo, é a descrição ou a arte de descrever uma determinada área, tá? Então, lá embaixo, topografia. Diz respeito ao estudo detalhado de uma pequena porção da superfície terrestre, tá? E eu já tinha colocado isso em lousa lá no começo do ano, quando eu descrevi também o que era a região e os outros eventos, mas vamos com calma aí, né? Temos também de trabalhar o que são mapas temáticos. E os mapas temáticos, pessoal, eles são mapas com finalidades muito específicas dentro de um determinado assunto. Portanto, daí, temáticos, de temas, tá? E eles não são todos iguais. Tem um exemplo aqui, ó. Econômico, político, demográfico, histórico e físico. Esse exemplo que eu coloquei aqui, eu coloquei vários tipinhos, mas ainda existem outros aí. O mapa temático de relevo, ele tem algumas características. Então, olha lá, se estende por uma área de superfície terrestre e ainda apresenta outro aspecto, a altitude do terreno. Por quê? Porque geralmente o pessoal leva em conta dois aspectos. E a gente, para conseguir fazer a leitura do relevo, a gente precisa desse terceiro. Quais são os outros? Comprimento e largura. Mas a gente também tem que levar em consideração a questão da elevação. Não adianta só saber a largura de algo ou comprimento dentro da região ali para expressar isso no mapa. Eu também tenho que saber a altura disso, ok? E aqui temos um exemplo de mapa hipométrico, né? Que é um mapa de altitude. Olha lá. Nota a cor na legenda. Por quê? Porque a cor é fácil de demonstrar altitude. Tonalidades mais escuras para locais mais altos e tonalidades mais claras para locais mais baixos, e entre elas aí a variação de cor que você escolher, ou de um determinado tom, ou de tons diferentes, ou cores diferentes, mas sempre seguindo essa regra. O mais claro para lugares mais baixos, o mais escuro para lugares mais altos, ok? Muito bem. Então, as altitudes são representadas o quê? Pelas curvas de nível. São linhas, na verdade, pessoal, que vão girar em torno de uma determinada altitude, ou de uma mesma altitude. Então, elas começam e terminam mais ou menos no mesmo lugar, ok? As cores indicam hipometria, ok? A altitude do relevo representada em metros. Então, eu sempre vou saber ali, porque na escala eu coloco o valor exato para cada cor, ou um valor aproximado entre o começo da cor no início do quadradinho e no final da cor no final do quadradinho. Então, eu sempre vou saber a variação ali de altitude, ok? Como no mapa ali, ó. Tá vendo? 0 a 200, 200 a 400, 400 a 800 e ali até 1200, e passou daquilo, já sabemos que a cor mais escura ali também compreende isso, ok? Voltando ao fato aqui, uma pequena observação. Para produzir um mapa como esse, são utilizados como base as cartas topográficas. Professor, não faço a menor ideia do que é carta. Última aula eu expliquei. Tem diferença na questão do nível de detalhes e da amplitude disso. É uma área maior? É uma área menor? Vamos lembrar que tem até diferença nas escalas, eu já coloquei na outra aula, ok? Portanto, o mapa clássico tem uma proporção muito maior. Também falamos nas cartas, certo? E também falamos o que?
numa forma de representar onde a gente possa trabalhar usando outros elementos, e aí entra a planta, menor ainda, tá? Do ponto de vista da representação e não da escala, porque aí seria o contrário, mas vocês entenderam. Prosseguindo aí, temos aqui uma carta topográfica, e olha lá uma regiãozinha que ele está mostrando, de Igaratá, em 1984. Olha toda a região ali em volta. Ah, é um mapa? Não, é uma carta, tá? Variações no terreno na carta topográfica. Como é que isso pode acontecer? Linhas contínuas que unem pontos de igual altitude. Agora faz sentido essa montoeira de redondinho que a gente está vendo aí. Por quê? Porque uma determinada linha, quando ela começa, ela vai terminar do outro lado ligando aquela determinada altitude. Então você sabe qual é o lugar mais alto, qual é o lugar de média altitude, qual é o lugar mais baixo, tudo observando esses desenhos. Também dá para saber o nível de inclinação, porque quanto mais próximo elas estiverem, significa que aquela determinada localidade está mais o que? Inclinada. Quanto mais espaçado tiverem as linhas, significa que a inclinação ali não é tão alta, apesar de você ter diferentes altitudes, pelo risco e pelos valores que se colocam, a gente tem a certeza de se é inclinado ou não, porque é um outro fator. Pode ser muito inclinado, parecendo um paredão, pode ser pouco, pela distância das linhas, ok? Então, assim que a gente fica sabendo, beleza? E aí, cartas topográficas retratam as variações altimétricas do terreno. As curvas de nível não se cruzam, pois apresentam linhas de mesma altitude. Aqui o exemplozinho para vocês. Olha ali naquela montanhazinha no exemplo A, que vocês têm aí na apostila de vocês também, dá para dar uma olhada. Vista frontal do morro com marcação das curvas de nível. Então, tudo que tiver num determinado nível está naquela linha. Na outra linha já é outro nível, assim por diante. Como vocês conseguem ver aqui um recorte no ponto B muito mais detalhadamente ali, tá? E aí a gente vai ver no ponto C um recorte topográfico do morro, onde a gente consegue ver não só a questão da altitude representada nas linhas ali, como embaixo nos círculos ali a questão da inclinação da mesma. Então dá para fazer a comparação. Ah, professor, mas por que o ponto D parece a parte de baixo do desenho do perfil topográfico no plano? Porque aí a gente já está falando do mapa isométrico do morro, aí não precisa necessariamente do outro, das riscas ali mostrando a altitude. São elementos para se estudar a mesma coisa que se usam em conjunto ou só um ou só outro, dependendo da situação. E aqui os recortes das curvas para que vocês possam ver de forma mais detalhada, ok? Então, olha lá, metros e metros de altitude, tá? Aqui o outro perfil, que é o topográfico. Temos aqui o recorte topográfico do plano, a projeção desse perfil topográfico no plano, porque a gente consegue ver as riscas e ali é a mesma coisa, só que como se estivesse de pé, ó, tudo bem? E aqui o mapa isométrico com as cores também, aí não tem só os riscos e só a altitude sendo mostrada, mas também a cor para dar a entender. Então, o mapa isométrico completo porque tem as cores. Lembrando, tonalidades mais claras para as partes mais baixas e as mais escuras, as regiões mais altas. Então, olha lá, 80 metros, a cor mais escura, 10 metros, a cor mais clara. Muito bem. As curvas de nível não se cruzam, pois representam linhas de mesma altitude. Ah, o senhor já colocou sim, mas aqui eu coloquei um conjunto de ideias para a gente poder retomar isso aí. Quanto mais próximas as linhas da superfície do terreno representado, maior será a inclinação da localidade e o dito terreno será mais íngreme. Se as linhas forem representadas mais afastadas ou tiver um espaçamento, maior entre elas, a inclinação será menor e esse terreno será menos íngreme. Aí a atividade da página 273, o intervalo é de 50 metros, todas as linhas são equidistantes, tá? Tem uma distância similar ali entre todas elas, né? E também temos ali, né, nos trechos de maior declividade do terreno, as linhas estão mais próximas, tá? Um pequeno errinho ali, vou dar uma corrigidinha, mas fica aí a dica para vocês, tá? Para vocês poderem estar executando aí as atividades que está na tarefa da página 273 é o teste 3 e o em casa atividade 3 também entre a 279 e 280.
Ok? Fiquem por aí então, pessoal, e até mais. E eu já vou corrigir esse errinho aqui, porque passou sem eu perceber, mas eu estou alterando, ok?